Oi, eu sou a pastora Lila e hoje eu quero te ensinar que uma decisão pode mudar toda uma geração. Uma decisão está mudando toda a minha geração. Nesse momento eu quero falar para você sobre crises no casamento. Eu e o pastor teve várias crises no casamento. Isso é muito natural acontecer entre casais. Mas hoje eu queria dar um ênfase na pior delas. Para muitas mulheres, seria muito difícil perdoar, aceitar, e isso aconteceu comigo. Foi muito difícil a superação. Aconteceu que eu estava já com alguns anos de casada, tinha já 7 filhos, um deles era bebê, e, e teve uma pessoa que eu coloquei dentro da minha casa. Era uma amiga que precisava da minha ajuda naquele momento, tinha 2 filhos, e eu fui ajudar. Abriguei ela na minha casa e cuidava dela e dos seus 2 filhos. E na convivência do dia a dia dentro da nossa casa, começou um envolvimento. Querendo ou não, todas as pessoas que moram numa casa se envolvem, vira automaticamente família, né? E ela era mais chegada que irmã, era minha confidente, minha amiga, onde eu abria meu coração. E aconteceu que durante essa convivência houve o envolvimento e houve o adultério. Logo em seguida, essa menina saiu da minha casa, foi embora para uma cidade bem longe e logo em seguida o Antônio veio, confessou para mim, falou a verdade, confessou o adultério. Ainda eu, assim, foi uma coisa muito natural. Ele disse, ó, pisei na bola, depois de muitos anos eu pisei na bola. Infelizmente eu pisei na bola e tô aqui para te dizer, eu sei que não vai dar mais certo, eu quero a separação e vou dar continuidade na minha vida. Foi um baque. Falar para você que foi fácil, não. Foi muito difícil ouvir aquilo. Eu abaixei a cabeça, pensei bastante, pedi uns dias para ele ir trabalhar, que ele trabalhava viajando, para ele voltar depois e nós conversar sobre o assunto e tomar uma decisão. Porque naquele primeiro momento, se eu fosse conversar, o que eu gostaria de ter naquele exato momento era me separar e recomeçar a minha vida. Só que durante esse processo de dias que nós ficamos longe um do outro, eu comecei a pensar no que eu já estava estudando há algum tempo, que eu estava aprendendo, buscando conhecimento. Já vinha geracional uma maldição. Já aconteceu adultério na maioria das famílias minha de geração. E até uma avó minha se suicidou por maus tratos do marido e vinha uma questão geracional. A mãe da minha mãe se suicidou, minha mãe tinha 15 anos. Então vinha coisa geracional aí. E eu comecei a pensar no bem-estar dos meus filhos. Comecei a pensar o quê? O Antônio teve 4 relacionamentos antes do meu. E esses 4 relacionamentos foi num fracasso. Querendo ou não, quem é mais atingido num final de relacionamento é os filhos. E eu via constantemente o sofrimento dos filhos dele. Porque, se querendo ou não, uma separação atinge os filhos mais do que o casal. Porque são 2 adultos que tocam a vida para frente, pode ter novos relacionamentos, mas filho não deixa de ser filho. Filho é sempre filho. Então eu comecei a ponderar e olhar dessa forma. E olhei para 7 filhos meus e disse, não, eu não quero que os meus filhos tenham esses traumas. Porque querendo ou não, tem traumas. Isso ocasiona na criança, no adolescente, no jovem, traumas de pais separados, de não ter ali apoio do pai e da mãe junto. E eu comecei a pensar em relação a isso, aonde eu decidi quebrar essa maldição. Quando eu decidi quebrar essa maldição, eu convidei o Antônio a voltar do trabalho para nós ter uma conversa. E ele voltou decidido à separação. Por que ele voltou decidido à separação, pastora? Porque ele sabia de uma coisa que eu nem tinha noção, né? Ele chegou, eu disse para ele, ainda disse que essas palavras, vou soletrar aqui bem rapidinho. Eu disse assim para ele, tu sempre disse que eu não fui uma mulher de muita declaração de amor, né? Fazer uma grande declaração de amor.
uma demonstração de amor. E hoje eu quero demonstrar todo o meu amor por você, pela nossa família, e quero daqui para frente nós botar uma pedra em cima desse assunto e vamos recomeçar a nossa vida do ponto onde paramos. Simplesmente ele olhou para mim, abaixou a cabeça, até saiu algumas lágrimas dos olhos e disse para mim: infelizmente isso não vai ser possível, porque durante esse envolvimento com essa pessoa engravidou, tá gestante e vai ter um filho. Tava recém a gravidez. Nessa hora, eu confesso para você que mesma coisa assim, ó, deu um gelo dos pés à cabeça. No primeiro momento, eu queria voar no pescoço do Antônio e matar como mulher, né? Como ser humano. Mas não tive atitude nenhuma, fiquei calada. E eu olhei para ele e falei assim: a criança é inocente. A mãe dessa criança foi mais uma vítima nessa história. Você devia um respeito, uma lealdade comigo. Então, nesse quesito, quem errou foi você. Então, essa criança é inocente, você vai ter mais um filho. Eu aceitei já muitos filhos seus, é mais um. Ela é inocente, é uma criança. O que a gente vai ter? Vai ter que dar o suporte para essa criança, que é o que fazemos até hoje. E ele até tentou assim, não vai dar certo, que não sei o quê. Eu disse, não. Eu, com a ajuda de Deus, eu acredito que nós vamos caminhar e nós vamos cuidar da nossa família daqui para frente. Nós vamos quebrar essa maldição geracional e daqui para frente vai ser uma nova história. Nós vamos para uma nova história. E no final da conversa o Antônio decidiu ficar. Só que era eu sozinha, uma pessoa sozinha que decidiu lutar pelo seu casamento. Porque se você me perguntar qual a consequência de um adultério, eu decidi perdoar, eu decidi recomeçar a nossa vida, e todo adultério, todo pecado, ele tem uma consequência. E uma das consequências que veio foi financeiro. Foi o financeiro. Nós faliu financeiramente logo em seguida, não sei te dizer como, foi muito rápido, e logo em seguida o Antônio entrou em depressão. Aí eu fui lutar sozinha por um casamento, lutar sozinha por uma família. Voltei para o mercado de trabalho porque meu esposo estava doente, não tinha condições psicológicas nenhuma, tinha pânico de morte junto com a depressão. Ele não saía nem do portão, eu tinha que cortar o cabelo dele, eu rapava a cabeça dele dentro de casa porque ele não ia num barbeiro. E eu comecei a lutar por um casamento solo, sozinha. Uma pessoa do meu lado que não conseguia me dar apoio e nem lutar junto comigo, porque uma pessoa doente não consegue lutar. Voltei para o mercado de trabalho com 7 filhos, sozinha, para sustentar essa família, para correr atrás do sustento do dia a dia, com muita dificuldade, porque querendo ou não, nós éramos uma família onde tinha 9 filhos, porque eu tinha um do casamento do Antônio que eu criei, que é o Elvis, o Júnior, e ele estava junto com a gente, e fui para o mercado de trabalho para criar essa família que era gigante. Era muita gente para comer, pagar aluguel, pagar tudo, as despesas, tudo, imagina. E eu lutando pelo nosso casamento sozinha. Pensa que não tinha hora que dava vontade de desistir? Ou tinha. Mas eu olhava para ele e falava assim, não, eu não posso desistir. Eu olhava para os meus filhos e eu falava, não, eu não posso desistir. Se eu desistir, não é ele que fracassou. Foi eu que fracassei. Então, eu preciso lutar até o final. Vamos ver até onde essa história vai dar, até onde Deus vai me dar força. Só que nesse momento, nem Deus estava, como se diz outro, eu nem chamava por Deus. Porque quando acontece tanta coisa ruim durante um processo, a primeira coisa que você esquece é de Deus. Ah, começa a culpar, culpa outro, e você esquece disso. Aí, com uma pessoa com depressão dentro da sua casa, piorou ainda. E aí, nesse processo, eu achava que a força do meu braço eu conseguia tudo. E fui pela força do meu braço, gateando. E acredito que as pessoas aí vão entender. Uma pessoa quando está com depressão,
A, a coisa que ele menos pensa em fazer é deitar na cama com a esposa, né? Ter relação com a esposa. E era esporadicamente. Era muito, assim, longe. De vez em quando a gente dormindo junto sempre, nunca separamos cama, mas de vez em quando acontecia. Acontecia a necessidade fisiológica ali, acabou, pronto, e dava continuidade. Detalhe, quando eu decidi lutar pelo meu casamento, lutar pela minha família, uma das coisas que eu decidi foi não murmurar. Porque a murmuração adoece mais a pessoa que está murmurando do que aquele que está ouvindo. Então, para não maltratar, para eu ter aquela força, energia de correr atrás de lutar, eu não murmurava. Foi uma decisão que eu fiz. Então, eu lutei até as minhas últimas forças. Só que chega uma hora que a força só sua não é o suficiente. Não é suficiente. E eu posso te dizer isso com garantia. Não é suficiente. Sem Jesus, eu não ia conseguir. Sem Jesus, eu não ia conseguir. E durante uma noite dessa de amor, né? Eu engravidei do Isaac, do meu caçula, que tem 10 anos hoje. Eu engravidei do Isaac, nessa turbulência, nem eu fui descobrir que estava grávida. Para você ter ideia, eu tinha uma experiência vasta em ser mãe, mas fui descobrir que estava grávida com 5 meses de gestação do Isaac. Já descobri que eu estava com um menino na barriga e estava com 21 semanas de gestação e já coloquei até o nome dele, que seria Isaac, o nosso filho da promessa. Passei uma gestação sozinha, porque uma pessoa com depressão, ele não consegue ver a sua volta. Passei uma gestação sozinha, solo. E no dia que eu fui ter o Isaac, o parto do Isaac, já estava com quase 41 semanas de gravidez, eu saí para ter o meu parto. E nesse dia começou o processo de cura do Antônio. Minha também, né? Foi uma maravilha o que aconteceu. Nesse processo de cura foi o meu parto. O Antônio se levantou de onde ele estava, vestiu uma camisa e disse que ia me acompanhar. 2 anos, mais de 2 anos sem ele pôr o pé fora de casa. Esse dia ele decidiu, tomou a decisão de me acompanhar no parto. Levou um susto na hora que eu disse que ia ter um bebê. Que nem ele caía a ficha dele que eu estava grávida. Com aquela baita daquela barriga, ele nem sabia que eu estava grávida. Eu falei, estou indo ter um bebê. O Isaac vai nascer. Ele se levantou e disse, eu vou contigo. Entramos dentro de um táxi e fomos para o hospital. Encurtando a história. O Antônio, durante parto de 15 filhos, ele nunca viu um parto. Ele nunca acompanhou uma gestação de perto, acompanhar assim no dia a dia. E o Isaac, eu falo que ele é o nosso filho da promessa, o filho da cura, o filho da libertação. É claro que eu não boto tudo isso nas costas dele para não ficar pesado, mas assim, uso como um símbolo que foi através dele que houve a cura na nossa família. Nesse dia, na hora do parto, o seu Antônio participou do primeiro parto de um filho, onde ele cortou o cordão umbilical e na hora que ele cortou o cordão umbilical, ele disse uma coisa que hoje nós pegamos no pé dele, né? Ele disse como muitas pessoas lá na Bíblia pediram mais 15 anos de vida. E na hora do parto, ele cortando o umbigo do Isaac, ele soletrou. Deus me dê pelo menos mais 15 anos para que o Isaac seja independente, que eu possa ser o provedor na vida da Lila, na vida do Isaac. Eu quero criar o meu filho, me ajuda, me cura. E ali começou o processo de cura do Antônio. E nesse processo de cura, ele conheceu a igreja que nós frequentamos hoje, que é o nosso mentor e pastor Nicolete. Conhecemos a igreja e começamos a frequentar. E ele foi sozinho com as crianças, em primeiro. E eu muito ali, né, duvidando de muita coisa que estava acontecendo. Havia muita dúvida no meu coração, mas não perdi a esperança de tudo ser restaurado. E um dia Deus usou uma cena de um fracasso na nossa casa por falta de alimento. Eu pedi que Deus enviasse um anjo na minha casa sem que ninguém soubesse do que eu fiz, essa oração. Depois de tanto tempo aos pés do Senhor, Deus mandou um anjo na minha casa e levou, supriu a necessidade da minha casa. E esse foi um dos processos. E a partir dali eu tomei uma decisão de voltar para Jesus. Eu digo, ali eu conheci o verdadeiro Jesus. Ali foi no ano de 2014.
Eu aceitei Jesus pela primeira vez. Pela primeira vez eu disse: eu aceito Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. E eu comecei um processo de cura e libertação, um processo de perdão. Começou um processo de perdão geracional desde muito tempos atrás. E foi aí o começo da restauração da minha casa e da minha família. A partir daí foi o processo assim, de cura foi tão grande que Deus colocou no nosso caminho filhos do Antônio que estava distante, se achegaram mais perto de nós, eu abracei de coração. E eles estão em processo de cura também, e virou uma grande família Silva que é hoje. Hoje eu posso te dizer, sim, é possível perdoar um adultério. Sim, é possível passar por isso. Sozinha? Não. Mas se você tomar uma decisão e colocar Jesus no centro da tua vida, colocar ele e começar a liberar perdão a partir de você e não de quem te causou a dor. Eu comecei a aprender realmente o que é o perdão, a liberar o perdão de mim. Comecei a liberar o perdão a partir de mim. E a partir daí, as pessoas que vieram a fazer mal contra mim, vieram me pedir perdão também. Foi uma cura, sim, foi muito libertador. E depois desse processo todo de cura e libertação, de Deus restaurar a nossa família, de unir os nossos propósitos, tá todo mundo junto, né? Virar uma grande família. E eu posso te dizer com convicção que é grande, muito grande a nossa família. Você pode estar perguntando, e essa menina? Eu vou te dizer, essa menina é uma linda menina, com um pouco mais de 12 anos. Esse ano ela faz 13 anos. Um pouco tempo depois do que começou esse processo de cura e libertação da minha parte, eu reencontrei a mãe dela, e porque ela mora muito longe, ela mora muito distante da onde nós moramos. Eu reencontrei a mãe dela e Deus chamou ela também. Ela também se converteu. É uma cristã hoje, uma pessoa, uma mãe maravilhosa, que cuida dos seus filhos, e eu posso te falar uma coisa assim com toda certeza. Nós nos reencontramos, mesmo eu tendo já liberado o perdão da minha parte, mas quando nós reencontramos, houve o perdão da parte dela e da minha também. Houve uma cura total, uma libertação geral ali. Então eu posso te dizer hoje, assim, sem dor, sem mágoa, sem rancor, eu posso te dizer hoje, a filha do Antônio, hoje, quem dá o suporte financeiro no que ela precisa, junto com a mãe dela, tomar providência de questões de escola e entre outras coisas, sou eu. Por quê? Porque eu acredito que ela é o quê? Ela é uma inocente, foi uma vítima dessa história, mas é uma menina muito abençoada. E se é filha do Antônio, é filha minha também. Por quê? Porque eu te digo assim, ó, você quer pegar a galinha, no caso o galo, e se tem filhos, tem os pintinhos, você tem que amar, cuidar dos pintinhos. Porque a partir da hora que você cuida dos filhos, automaticamente você ganha o coração do pai, você ganha o coração da mãe, ali a cura, ali a libertação, e aonde tem muito amor hoje envolvido. E o que eu quero que você tire uma lição dessa história que eu estou te contando hoje? É que através de Jesus e através de uma decisão, você pode sim mudar toda uma geração. Eu mudei a minha geração. Eu estou transformando a minha geração. Porque mesmo depois de todo mundo estar unido, tá todo mundo na união, Deus abençoando, o diabo ainda entrou na nossa família. Entrou com pecado. E eu vou te falar, ainda Jesus, mas Jesus teve misericórdia, tocou cada um deles, tá tocando, tá transformando até hoje a vida da minha família, cuidando de cada detalhe. Então, uma decisão pode sim influenciar em toda uma geração. E você é capaz de superar isso? Sim, é capaz.
Porque se eu, como humana, fui capaz, uma simples dona de casa, consegui, por que você não pode conseguir também? Você consegue liberar perdão, você consegue ser curada e você consegue ter uma vida plena, não só na vida pessoal e familiar, mas como na vida espiritual também e principalmente na conjugal. Eu vou finalizar esse ensino para você assim hoje. Eu posso te dizer assim, o pastor fala em vários vídeos dele que hoje ele me pediria em casamento mais 30 vezes ele se casaria comigo. E eu te digo, eu não aceitaria só 30, eu aceitaria 30 vezes 30, porque Jesus transformou meu marido. E eu tenho um marido, um amigo, um companheiro que é leal, que está junto comigo, que me protege, que cuida da minha família, que cuida dos meus, que é aquele que cuida dos seus, né? E ele cuida hoje. Então eu vou te falar com toda a experiência que eu tive, o aprendizado que eu trouxe dessa crise para você hoje sim, eu sou capaz de superar isso e muito mais. Que Deus te abençoe, que você possa tomar essa decisão hoje e você possa mudar a sua geração.